Olá, meus irmãos do discipulado, como vão vocês? Tá tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma aula aqui no Manancial Ágape, não é? E eu quero ter o prazer nessa aula de falar com você sobre a matéria, sobre a aula da ceia do Senhor. É o que nós vamos aprender. Você lembra que as duas últimas aulas nós tivemos a lição sobre o batismo nas águas, não é? E hoje nós vamos dar essa matéria, muito curtinha, pequena, mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção, que é sobre a ceia do Senhor, não é? E aí eu peço para você, nesse exato momento que você está aí, que você pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, ok? Para você fazer algumas anotações. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em me procurar, sabe? Vai lá no grupo, me chama no WhatsApp e eu vou esclarecer as dúvidas para você. Tá certo? Vamos começar a nossa aula, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na paz, vocês firmes com Jesus. Amém? A vida de um discípulo não é fácil. Não existe facilidade para discípulo. A caminhada do discipulado, a caminhada cristã, ela é desafiadora, mas vale a pena, sabe? A Bíblia diz assim, tendo em vista que as aflições desse tempo não hão de se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Então o desejo do meu coração é que você continue firme. Eu tenho certeza que você vai se batizar para a glória do nome dele, tá certo? Vamos orar em nome de Jesus. Se você está me ouvindo agora, eu tenho certeza que está, você precisa orar. A oração ela é primordial para a gente entender a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Fecha os seus olhos aí, coloca a mão no teu coração e vamos orar. Senhor, nós sabemos que a vida cristã tem suas dificuldades, mas a tua palavra nunca vai estar presa às circunstâncias, Pai. Ela sempre vai chegar ao nosso coração de maneira eficiente e eficaz. Não importa a distância, não importa o método usado, a tua palavra é capaz de alcançar os nossos corações e promover a transformação e a mudança que o Senhor espera em nós. Por isso, nesse momento eu te peço que o Senhor tome em tuas mãos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso entendimento, para que possamos compreender, Pai, de maneira eficiente, Deus, a tua palavra, que ela venha nos tratar. Nós vamos falar da ceia do Senhor, que é um dos momentos mais importantes da vida de um discípulo, Senhor. Então, meu Pai, tome em tuas mãos cada discípulo que está vendo agora essa aula, que está aprendendo agora essa aula. Toma cada um deles, suas emoções, seus sentimentos, seus familiares, enfim, Pai, seus propósitos. Senhor, que nessa hora o Espírito Santo venha nos ensinar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, como eu estava falando, a gente vai aprender hoje sobre a importância de cear, não é? Eu tenho certeza que você está ansioso por esse momento. E a lição, né, a revista é essa aqui, nós estamos lendo a nossa declaração de fé. E o que nós queremos? Nós queremos que, o que a gente precisa entender com relação à ceia? Né? Aqui está a primeira coisa que precisamos entender, né? O que nós cremos, nós do Manancial Ágape, da Assembleia de Deus do Manancial Ágape, cremos, não é? Nós cremos, né, e professamos esse ensinamento de que a ceia do Senhor, ela é um rito da comunhão. A ceia do Senhor, ela tem a ver com a comunhão, ou seja, comunhão com Deus, comunhão conosco mesmo, com nós mesmos, e comunhão com nossos irmãos, comunhão com os nossos irmãos. Nós cremos nessa verdade, né? E é exatamente isso que Mateus, né, vai falar no capítulo 26,
a partir do verso 26, versículo 28. Então, essa ceia, ela foi instituída por Jesus, né, no Novo Testamento, na última refeição que ele teve com os discípulos, né? Qual foi essa última refeição que ele teve? Foi na última Santa Ceia, quando ele se reúne com os discípulos pela última vez, né, para cear. O texto diz que eles ceiam, depois eles cantam um hino e eles vão, e Jesus vai para o Getsemane, né, esperar a hora da sua crucificação. As últimas 6 horas de Jesus acontecem depois dessa última reunião que ele tem. Eu digo que foi um culto de ceia, um culto de Santa Ceia, não é? E olha aí, Mateus 24, ok? Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 até o versículo 28. Vamos ler? Diz assim o texto: E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então veja que essa reunião não existia outra classe de pessoa a não ser discípulo de Jesus. Olha que coisa interessante. Para você participar da ceia, ter um momento de comunhão ali com Jesus, quem estava reunido com ele? Os fariseus, os religiosos, né? Os políticos? Não, estava ali os discípulos de Jesus. Então, para você ceiar, para você participar do rito da Santa Ceia, que representa a comunhão, você precisa se tornar um discípulo de Jesus através da experiência do novo nascimento, tá certo? Então o texto diz que Jesus estava reunido ali, não é? Desde então a igreja, depois dessa reunião, a igreja, ela vem celebrando esse memorial, proclamando a nova aliança. Esse novo concerto é o cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Como está escrito lá em João, no capítulo 1 e o versículo 29. Então, Jesus é o Cordeiro que foi imolado, né? Por que no Evangelho de João, ele usa esse texto, está dizendo que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Para a gente entender isso, a gente precisa ir lá para o livro de Êxodo, né? No capítulo 12, você vai ver, eu vou ler aqui um pouco, nós vamos identificar a história, onde foi instituída a Páscoa para os judeus, como é que foi a Páscoa, e aí nós vamos fazer uma transição dessa Páscoa judaica, né, para a Páscoa cristã, para ser cristã. Êxodo capítulo 12, você certamente conhece a história, você certamente já viu muitos filmes a respeito dessa história da Bíblia, não é? Que fala sobre a instituição da Páscoa, né? Ou seja, aqui no capítulo 12 você vai ver. Eu não vou ler o texto porque o texto do entendimento é muito comprido, é muito longo, então fica como um dever de casa para que você, em casa, você leia esse texto e você entenda como foi constituída a primeira Páscoa, né? Então vamos lá. Qual é a ordem de Deus aqui? A ordem de Deus aqui é que quando ele vai tirar o povo do Egito, qual é a ordem que Deus dá a Moisés? Deus diz: Moisés, você vai dizer ao povo que cada um pegue um cordeiro, segundo o número de sua família, mate esse cordeiro, certo? Pegue o sangue desse cordeiro, passe nos umbrais das portas, comam a carne assada com ervas amargas, porque à meia-noite eu vou passar pelo Egito, o anjo da morte vai passar pelo Egito, e todo primogênito dentre os egípcios, né, será morto, né? Ou seja, entre os animais e entre os homens. Então, digamos que se um egípcio tinha 2 filhos, o mais velho ia morrer, certo? O animal mais velho também iria morrer, porque o anjo da morte ia passar ali. Deus estava punindo o Egito, né, por causa de Faraó, e assim aconteceu. Agora,
antes de tudo isso, o que é que eles tinham que fazer? Matar o cordeiro. Esse cordeiro representa Jesus agora lá no Novo Testamento, aponta para Jesus no Novo Testamento, né? Esse cordeiro tem que ser comido assado, né? Porque ele tem que passar pelo fogo. O fogo representa a aprovação de Jesus, né? Lá no Novo Testamento. Eles tinham que comer esse cordeiro com ervas amargas, o amargo da tristeza, o amargo da dor que Jesus experimentou. E eles tinham que pegar esse sangue e colocar nas portas dos umbrais das portas, porque quando o anjo entrasse e desse de cara com a casa do hebreu, meu amigo, ele não entrava, porque ali estava a marca do sangue. Você entendeu? Lembre-se, a marca do sangue de Jesus na sua vida, certo? Então, a pergunta é, por que os hebreus, né, foram protegidos por Deus? Será que eles eram melhores do que o povo do Egito? Não é porque ele era um povo melhor, né? Aliás, era um monte de escravo, mas porque Deus tinha feito um concerto com Israel. Deus tinha estabelecido uma aliança com Israel. E foi por isso que Deus tomou essa providência. Então veja, quando o povo sai do Egito, o povo ceou, o povo comeu a Páscoa. No Novo Testamento, esse cordeiro representa agora Jesus. O sangue de Jesus, o cordeiro é representado por Jesus, e o sangue desse cordeiro passado nos umbrais da porta, ele é representado agora pelo elemento do sangue, né? Qual é a função desse sangue? Veja, o povo não poderia sair para o Egito, ir para o deserto, eles não poderiam ir para o deserto sem antes ter comido este pão, essa carne, né? E este sangue. Como Jesus diz lá no livro de João, aquele que não comer do meu sangue, não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então o que é que você precisa entender? Que hoje a nossa Páscoa é exatamente a ceia, né? Os elementos físicos, né, que representam algo espiritual, como o vinho que a gente toma no culto, ele representa o sangue de Jesus, né? E o pão representa o corpo de Jesus. É a Páscoa no Novo Testamento. Você entendeu? Então você precisa entender que a ceia, ela é um ritual de comunhão. Agora é importante você entender que você não toma a ceia para estar em comunhão. Você participa da ceia porque você possui a comunhão. A comunhão, os discípulos tinham que ter comunhão ali, certo? É importante que a gente entenda essa lição. Agora, qual é o significado da ceia do Senhor? Diz aqui, essa solenidade é o rito contínuo da igreja invisível, instituído como memorial da morte de Jesus Cristo até a sua vida. Então essa ceia, depois que Jesus celebra aí a última ceia, a igreja dá continuidade. Então lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, você vai ver logo nos primeiros capítulos, né, depois do Pentecostes, você vai ver a igreja participando da ceia, né, comendo pão, né, estabelecendo a comunhão ali através do ritual da ceia. A gente vai ver esse texto, né, ali no livro de Atos, por volta do capítulo 3, né, do capítulo 2. E outra coisa que a gente precisa entender é que a ceia, ela é um ritual de memorial. Todas as vezes que você está ceando, você está lembrando daquele ato de Jesus, não é? Lá na cruz do Calvário. Você vai lembrar o Novo Testamento estabelecido por Jesus, né, na sua morte vicária, na sua morte expiatória. É preciso que você compreenda isso, não é? O texto de 1 Coríntios, você vai abrir aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26, nos dá detalhes do que realmente é a Santa Ceia, ok? 1 Coríntios, amém? Capítulo 11, o verso 26. Toda vez que o pastor ele vai celebrar a ceia na igreja, ele lê esse texto, né? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus.
Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, veja, todas as vezes, significa que a igreja adotou esse ritual contínuo, todas as vezes, não é? Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, ou seja, o corpo de Cristo é representado figurativamente pelo pão, né? Pão caseiro, não é isso? O vinho pelo suco de uva, porque a ceia, né? Ele é um ritual visível que representa algo invisível. Então, o pão ali, ele simbolicamente representa o corpo de Cristo. E o vinho, representado no elemento da ceia, representa o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor. Olha só, você anuncia, com essa atitude você está dizendo: um Senhor morreu por mim lá na cruz do Calvário, perdoou o meu pecado. E assim como os hebreus comeram a carne do cordeiro assado lá no Egito, para ir para o deserto, para ir para Canaã, posteriormente ir para Canaã, eu também, né, comi o pão de Cristo, experimentei o corpo de Cristo através do pão. O sangue de Cristo que estava lá nos umbrais da porta, agora que o anjo da morte não entra, esse sangue é representado pelo vinho, esse sangue também está na minha vida espiritualmente falando, ou seja, está na sua vida agora. Ou seja, você, o inimigo, quando vê um crente e olha para um crente, ele identifica que você tem a marca do sangue, que você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. É por isso que o anjo da morte não entrou na casa dos hebreus, porque tem o sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro tem uma função, ele lava o nosso pecado. Porque o que leva um crente à morte? É o pecado. Então, quando esse pecado é lavado pelo sangue do Cordeiro, você não vai entrar em morte eterna, sabe? Você ali está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus não levou uma gota de sangue para o céu, sabe? Quanto mais pessoas aceitarem Jesus, esse sangue de Jesus é poderoso para nos lavar, sabe? É o sangue expiatório. Você vai ver que no Antigo Testamento, você lê pelo menos ali o livro de Levítico, você vai ver que eles faziam esse ritual de matar animal, e tem a questão do sangue que era espargido sobre o altar, sabe? O sacerdote fazia um sacrifício anual, né? Colocava a mão sobre a cabeça do animal, esse animal era degolado, sabe? Representando Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Hoje o Cordeiro de Deus é Jesus, sabe? E esse sangue desse Cordeiro é que nos lava e nos limpa de todo o pecado. Então, por isso que o texto está dizendo aqui, ó, anunciai a morte do Senhor. Ou seja, você está dizendo que o Senhor morreu por nós quando nós ceamos. Por isso que é muito importante o rito da ceia. É um memorial, você está lembrando disso, voltando à tua memória, ok? No versículo 27 diz assim, no versículo 26 ainda diz assim: até que venha, ou seja, você vai cumprir esse ritual até Jesus voltar. Enquanto Jesus voltar, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, para lembrar da sua morte, para lembrar que nós somos comprados por esse sangue, que sem ele, que sem derramamento de sangue não haveria salvação. Então a ceia tem esse significado. E ele continua: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice, indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Ou seja, se você comer deste pão indigno, você é culpado do corpo de Cristo. Você passa a fazer parte daqueles que crucificaram Cristo. Você é culpado, sabe? O que esse texto quer dizer, né? Aí você precisa ler o versículo posterior para a gente entender. Como é que é comer o corpo de Cristo de forma indigna? O que é uma pessoa indigna? Não habilitado, né, para comer esse pão e beber esse sangue, né, representado pelo pão físico e pelo suco de uva. Diz aqui: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, né? Ele diz aqui no versículo 28,
no versículo 29 ele diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Olha só, não discernindo o corpo santo do Senhor. Então, o que a gente precisa entender? Que quando você vai participar da ceia do Senhor, você precisa entender que aquilo não é só um ritual apenas. Tem um significado por trás daquele ritual, né? E muitas vezes o que eu percebo é que tem muitas pessoas que já se batizaram, né? Que já desceram as águas, mas elas não têm discernimento do corpo do Senhor. Se alguém perguntar para a pessoa assim, ó, você come o pão, para que serve o pão? Para que serve o vinho? E aí a gente, para responder essa pergunta, a gente precisa ir lá para Êxodo. Lembra de Êxodo? Antes de sair para o deserto, o que é que eles fizeram? A ceia do Egito. Comeram o pão, a carne e o sangue que foi passado nos umbrais da porta. Então, é o corpo de Cristo que foi crucificado por nós. Ou seja, todo o corpo de Cristo, sabe, foi surrado pelos chicotes dos soldados romanos. Ele foi crucificado pela sua igreja. Por isso que eu tenho que comer o pão, beber o vinho para fazer parte desse corpo. Porque além do ritual da Santa Ceia ser um ritual de comunhão, ele também é um ritual de fortalecimento para a nossa vida, não é? Quando você come um alimento, para onde vão as energias daquele corpo, daquele alimento? Vão para o teu corpo. Quando você come o pão e bebe o vinho, sabe? Para onde é que vão as energias do sangue e do vinho? Vão para a tua alma, para você ter vida para a glória de Jesus. Ok? Então o texto diz aqui, continuando, né? O significado da ceia do Senhor. Essa solenidade é um rito contínuo da igreja visível, nós já falamos isso. E aí você vai ler esse texto lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26. Você vai ver que você vai ver uma expressão lá chamada todas as vezes. Todas as vezes, né, significa que nós temos que dar continuidade a esse ritual. Remetente à continuidade. Temos aqui o passado, a morte de Jesus, o presente, a nossa comunhão com Ele e com os irmãos, e o futuro, a sua volta. Ou seja, quando ele diz aqui, ó, porque todas as vezes continuar o ritual depois que Jesus fez a Santa Ceia, que comer deste pão e beber deste cálice. Você precisa comer deste pão e deste cálice, né? Como um símbolo de comunhão com Deus e com os seus irmãos, né? Você anuncia a morte do Senhor. Futuro, eu estou anunciando. Passado, eu estou anunciando que lá 2000 anos atrás esse Senhor morreu por mim. E quando diz assim, até que vem, eu estou dizendo que esse mesmo Senhor que morreu por mim há 2000 anos atrás, Ele vai voltar. Então a ceia está nas três dimensões: passado, presente e futuro. Eu sei porque eu sei que Cristo morreu por mim. Eu sei porque essa ceia ela deve ser uma continuação aqui no presente. E quando eu estiver aqui, eu vou cear. Haverá o rito da ceia, né? E no futuro, até que Ele venha. Eu estou anunciando não só a morte de Jesus, não só anunciando a comunhão que eu tenho com Jesus agora e com os meus irmãos e com os nossos irmãos, estou anunciando também que esse Jesus vai voltar, e aí é onde se vai dar a grande ceia, sabe? É aquela ceia que Jesus está ansioso, sabe? Para comer com toda a sua igreja. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Nós celebramos numa frequência suficiente para evitar intervalos longos entre os períodos de reflexão. Ou seja, tem igreja, no Antigo Testamento, a igreja celebrava a ceia, né, todos os domingos. Algumas igrejas celebram 2 vezes por mês, outras celebram 1 vez por mês, mas sempre tem que ter essa celebração. E aí vai de cada igreja, ok? Então, nós estamos passando por essa dificuldade da pandemia aí, mas a igreja celebra a ceia. Existem igrejas que você celebram a ceia através do culto, né, online, e através da visita à igreja. A pessoa vem à igreja, pega a sua ceia, pega os elementos e ceia, não é? Então tem esse meio aí que a igreja achou de celebrar a ceia, mas eu creio que tudo vai voltar ao normal em nome de Jesus, amém? Ela é ministrada a todos os crentes em Jesus,
batizados em águas, está vendo? Você tem que ser batizado nas águas, em plena comunhão com a igreja. Essa ordenança exige um autoexame, uma reflexão sobre a nossa conduta, se ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus, para não sermos culpados do corpo e do sangue do Senhor, não é? Ou seja, nós, quando somos culpados do corpo do Senhor, somos responsabilizados, né, pela morte dele. Amém, meus irmãos? Então você vai ficar aí com essa palavra, né? Deixa eu ver aqui, nós temos aí 4 minutos, ainda dá tempo de ler aqui os elementos da ceia. A palavra de Jesus, isto é, o meu corpo, como está escrito em Mateus 26, isto é o meu sangue, mostra os 2 elementos da ceia, tendo Jesus ministrado pessoalmente os 2 elementos aos seus discípulos. Fica cabalmente demonstrado que as expressões isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não são literais, mas referem-se a uma linguagem metafórica. Então, o que é que a lição está dizendo aqui? Que o elemento do vinho representado pelo suco de uva, o elemento do pão, do corpo de Cristo representado pelo pão, né, esse pão caseiro que nós fazemos, não é? Eles são metafóricos, simbólicos. É aquilo que eu falei, é algo visível que representa algo invisível. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá certo? Eu vou pedir para você que você leia, dever de casa para você, porque aí você pode tirar suas dúvidas comigo lá no WhatsApp. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 25. Anote isso aí que eu estou falando, é muito importante. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 25. Estude esse texto e aí você tira as dúvidas comigo lá no WhatsApp. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que você tenha uma boa aula e que a graça de Jesus te fortaleça para a glória do nome dele. Deus abençoe você.